pessoal, tudo bem? Vamos construir uma paleta de vermelho juntos? Eu sou Bia Pena, artista plástica e professora de pintura, aquarela, desenho, e vou agora mostrar para vocês como construir essa paleta de vermelhos. Bora lá? Vem comigo! Você vai gostar! Bom, primeiro eu selecionei um desenho que se adequasse bem à paleta de vermelhos, que era o que eu queria fazer. E eu vou fazer a minha pintura acima e vou construir a paleta aqui abaixo. E eu selecionei, então, duas cores de base. Então, para construir essa paleta, eu vou usar uma tonalidade de vermelho, um rosa, porque são cores da mesma família, e vou usar também amarelo, isso mesmo, amarelo, mas não o amarelo puro não. Eu vou misturar o amarelo com o vermelho e com o rosa e obter tons de laranjas. E é sempre uma boa ideia a gente fazer esse truquezinho na hora de selecionar a nossa paleta. O laranja é uma cor que possui na sua composição vermelho. Essa técnica é uma técnica muito interessante, a gente usar uma cor secundária, no caso o laranja, que possui dois pigmentos, o amarelo e o vermelho, e usar um outro, ou o amarelo ou o vermelho, que é um dos pigmentos que compõem essa cor, laranja, e usar essa cor para ser parte da composição da sua paleta. Essa é uma técnica que não falha nunca, sempre dá certo. Então, ó, na primeira linha eu tenho aqui as minhas cores de referência e eu vou construir minha paleta embaixo. Vejam, eu vou primeiro usar o vermelho puro, eu vou também diluir esse vermelho em água e assim fazer tons bem suavezinhos. Eu vou usar o rosa também puro e agora eu vou misturar o meu amarelo primeiro com o vermelho e aí vejam como eu tenho um laranja bem mais fechado. E agora misturando o amarelo com o rosa, vejam como tem um laranja belíssimo, um laranja brilhoso. Então eu posso fazer luzes com esse laranja e fazer sombras com um laranja mais profundo. O vermelho também pode ser áreas de sombra, enquanto que o rosa traz mais luminosidade e pode então construir as luzes. E agora, para dar um certo contraste a essa paleta aí de vermelhos e laranjas, eu vou usar uma cor riquíssima, que é o verde. Eu vou usar esse verde puro, esse verde já pronto, e vou misturar esse mesmo verde com um pouquinho de laranja. E vejam como já fica um verde mais sujinho, um verde mais profundo. E aí eu vou conseguir trabalhar várias sombras com esse verde. E aquele verde puro, aquele verde brilhoso, eu trabalho as luzes, as luminosidades das regiões em verdes. Vejam como eu sempre tento trabalhar com cores brilhosas, cores luminosas de um lado e cores mais escuras, mais profundas de outro. Assim eu consigo de um lado dar as luzes, do outro dar a sombra. E isso gera interesse, isso gera aquele efeito de luz e sombra, aquela profundidade do nosso trabalho. Então agora chegou a hora de pintar! Com um pincel chato, grande, macio, eu vou colocar, simplesmente aplicar água nesse fundo. E aí eu vou colocar sabe aquele verdinho mais sujinho que eu falei, que é um verde menos saturado, porque ele tá sujo justamente? Esse verdinho é que eu vou usar para fazer o fundo. Então, ó, aquele verde que ele tá mais sujinho, que ele tá mais desaturado, a gente usa para fazer sombras, a gente usa para fazer o fundo. Nesse caso eu tô usando para fazer o fundo. E vou deixar o verde mais brilhoso e mais luminoso para as flores no primeiro plano. Isso também é uma estratégia que gera essa sensação de profundidade na obra. Percebam como eu tô deixando espaços em branco? Nesses espaços em branco eu vou inserir manchas também bem difusas na tonalidade de laranjas, vermelhos, para insinuar como se lá no fundo tivessem flores também. Vejam que eu tenho dois laranjas na minha paleta. Um mais brilhoso, que é a mistura do amarelo com rosa, e um outro mais fechado, que é a mistura do amarelo com o vermelho. No fundo, eu vou usar justamente esse mais fechado, esse mais sujinho, para dar aquela sensação de profundidade. E vou deixar o mais brilhoso para o primeiro plano. A mesma ideia que eu usei com o vermelho, eu estou usando com o laranja aqui. Vejam como eu coloco bastante água para que esses laranjas se misturem com os verdes em alguns momentos. E vejam como isso cria efeitos lindíssimos. Agora,
Vamos esperar secar um pouquinho para começar a trabalhar as nossas flores, porque afinal de contas, se eu entrar com a tinta agora nas flores, ela com certeza vai abrir, ela vai se diluir nesse fundo, e eu não quero isso nesse momento. Não precisa estar extremamente seco, não, só um pouco mais seco para que a gente tenha um pouco mais de controle na hora de trabalhar com as flores. Então chegou a hora de trabalharmos com as flores. Eu vou começar com os vermelhos. O vermelho mais clarinho, o vermelho puro, e aí eu tô variando entre essas tonalidades que eu selecionei. Algumas florezinhas eu vou colocar vermelhas, outras eu vou colocar rosa, outras eu vou colocar laranja. Então primeiro eu trabalhei os vermelhos, agora eu tô colocando rosa, rosa puro. Agora o laranja feito a partir do rosa e do amarelo, que é aquele laranja mais brilhante. Agora o laranja mais profundo, que é o laranja feito do amarelo com o vermelho. Vejam como o laranja mais brilhoso levanta, faz com que a obra cresça. Vejam como o rosa puro também dá vivacidade. Essas cores mais brilhantes chamam para o primeiro plano, enquanto que as mais sujinhas vão levá-la para trás no segundo plano. Agora vamos para os verdes, para os cabinhos, para as folhinhas. E eu vou colocar primeiro aquele verde que é aquela mistura do laranja, sabe? Para ele ficar mais lá ao fundo. E em outras regiões eu trabalho com verde puro, sempre fazendo esse jogo entre a cor menos saturada e a mais saturada. Isso cria uma riqueza incrível no nosso trabalho. E riqueza no nosso trabalho é sinônimo de interesse por parte do espectador. A pessoa que está olhando a nossa obra fica ali interessadíssima. O olhar fica fixado na nossa obra. Como eu não deixei o fundo secar 100%, olha como em alguns pontos esse verde, ele se espalha pelo fundo, mas não tem problema. No verde, não tem problema isso acontecer. Lembrando que essa também é só a primeira camada que eu tô colocando nas flores, né? Então elas não tem problema se elas se diluírem um pouco, se elas perderem um pouco a forma. A gente vai dando a forma à medida que as outras camadas vão vindo por cima. E é justamente isso que a gente vai fazer agora, aplicar a segunda camada nessas flores. Vejam como o vermelho puro realça algumas sombras, porque ele agora tá mais forte, já tem uma primeira camada, então quando ele entra ali, ele já naturalmente cria aquela sensação de sombra. E eu não vou colocar na minha flor toda, eu vou deixar em alguns pontos aquela primeira camadinha aparecendo, e em outros pontos eu cubro a primeira camada com essa segunda camada de vermelho, e vejam que isso cria um contraste, que cria uma luz e sombra super interessantes. No vermelho mais clarinho, vejam que eu coloco uma outra camada e ela já cria uma sensação interessantíssima de luz e sombra. Eu deixo mais escuro no miolinho e as pontinhas das pétalas mais claras, o que dá aquela sensação de profundidade. Nessa flor que tá com rosa puro, eu vou de novo para a segunda camada, intensificando o miolo. Às vezes eu entro com um pincel só com água para deixar aquela tinta que eu apliquei se diluir. E vejam como ela tá mais escura no centro e mais clarinha nas pontas. Isso sempre vai dar essa sensação de profundidade na florzinha. Agora vamos para aquela laranja brilhante. Eu já tava com rosa no meu pincel, ó. Agora eu venho misturando ele com amarelo e já faço o meu laranja. E eu utilizo a mesma técnica para intensificar o miolinho. Eu coloco mais tinta no miolinho, deixo mais clarinho nas pontas. Às vezes eu entro com um pouquinho de água para que aquela tinta se dilua. Agora vamos para a última florzinha, que é feita daquele laranja mais profundo, da mistura do amarelo com o vermelho. E olha como ela fica bem mais escura que a outra. Às vezes eu coloco um rosa para dar uma levantada. E aí, vamos fazer a segunda camada dos verdes. Agora, a gente já deu uma primeira camada de verde. Agora a gente vai dar uma segunda camada, não em tudo, só em um ponto ou outro para intensificar ou realçar aqueles pontos que nós queremos dar interesse. E por fim, eu ainda dou umas luzezinhas com esse laranja, só que feito a partir do rosa com o amarelo, só que um laranja com bastante amarelo. E aí vejam como ele cria bastante luz em alguns pontos. E estamos aqui com a nossa obra já finalizada, já prontinha. Vejam como esses rosas e os laranjas criam bastante luz, trazem para frente o trabalho. Vejam como as cores no primeiro plano estão mais fortes, mais intensas, enquanto que o segundo plano, o fundo, está bem rebaixado, e a gente cria isso através das cores mais fortes e saturadas no primeiro plano, mais
mais clarinhas e difusas no segundo plano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter contribuído um pouquinho para o desenvolvimento de vocês. Toda semana tem conteúdo novo, conteúdo de qualidade para vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!